Nosso vídeo 2. Então, algumas considerações. Não somos perfeitos. Gostamos de prazeres à mesa, gostamos de algum doce, de álcool, enfim, de pizza, de massa e assim vai. Não é um problema. O problema é eu fazer disto um hábito. Esse hábito do consumo de coisas, digamos assim, mais nocivas, nos inflama, tá? Esta inflamação acontece no todo, mas ela inicia a nível de parede intestinal, as vilosidades. Então eu tenho lá minha paredezinha toda, teoricamente, uma celulinha grudada na outra. Quando eu começo a consumir muita química, colocar algum álcool, alguns elementos fermentadores, lesar essas vilosidades. E elas começam a ter uma aberturinha nas células. Então o nome disso é permeabilidade intestinal. O que acarreta isso? Faz com que entre partículas que não deveriam entrar para a corrente sanguínea. Então, partículas começam a gerar uma série de respostas inflamatórias no nosso corpo, tá? Então, uma vez e outra não é um problema, mas ao longo do período, isso é bastante nocivo para a gente, tá? Então, como é que eu vou pensar em tomar um complemento, um suplemento, se meu intestino não está apto a recebê-lo porque ele está inflamado, porque eu estou consumindo muita química? Então, antes de qualquer coisa, eu preciso entender o significado do complemento e do suplemento. Então, complemento é algo complementar. Então, por exemplo, uma pessoa chega, e através da nossa conversa, das patologias dela, dos medicamentos, do que ela consome como alimento, eu vou verificar que, por exemplo, ela não consome a quantidade específica de cálcio, ou de selênio, ou de molibdênio, enfim. Então, ela precisa consumir 100 microgramas de molibdênio, mas ela consome 75. Então eu posso complementar isso para ajustar algum item que eu julgue importante para aquele metabolismo, ok? Já o suplemento, já está falando, é suplementar, é uma quantidade a mais em que eu quero ampliar a ação. Então eu vou dar um pouco a mais para ampliar aquela função, tá? Então, se esse meu organismo não está apto a receber isso, o que na literatura vai me dizer, Simone, você tem que dar X quantidade, o que meu corpo vai estar absorvendo pode ser X menos 1. Então não vai ser o suficiente. Então ele não vai ter a resposta esperada, tá? Então, em primeiro lugar, eu preciso limpar a casa, eu preciso faxinar. O que significa isso? Tirar ao máximo os produtos que a gente chama de prateleira, os produtos prontos, e colocar comida no lugar. O que é comida? Arroz, feijão, couve, banana, laranja. Comida, o que a terra dá, o que vem da natureza, tá? Primeiro ponto é isso. Água. Água é imprescindível. Gratuito, né? Está aí fácil. E as pessoas não dão o devido valor à água. De funções. Entre elas, levar o nutriente até a célula. Então, como é que eu vou tomar um monte de coisa, mas efetivamente quanto aquilo está entrando na minha célula e está fazendo o papel que eu espero? Outra coisa que às vezes as pessoas não dão muita atenção é o consumo de álcool. O álcool lesa a parede intestinal, ele desidrata. Cuidado para não beber com muita frequência, porque está gerando esse processo inflamatório com uma certa frequência e aí, consequentemente, reduzindo a absorção de nutrientes. Então, eu reduzo a absorção e ainda o álcool, por si só, ele expele nutrientes. Então, ele expele muito complexo B, por exemplo, tá? Então, isso é um cuidado importante. Água, comida de verdade, diminuir o álcool, e farináceos de uma maneira geral. Pães, bolos, biscoitos, cucas, enfim, tortas, coisas que a gente às vezes tem o costume diário de consumir. De manhã eu consumo um pãozinho, à tarde um bolinho, à noite outro sanduíche. E isso acaba inflamando. A farinha, ela inflama as vilosidades, né? Ela vai se depositando ali e vai inflamando. Simone, então eu vou tirar o glúten. Não, não é o glúten apenas. A farinha tem muita química. Tá? O que acontece é que a farinha tem muita química. O refino da farinha, para esse refino é envolvido química. Então, é glúten, mas também é uma química envolvida aí nesse trajeto do trigo virar farinha. E os outros farináceos também. Então, às vezes, as pessoas, na melhor das intenções, vão numa lojinha natural e vão comprar o bolinho sem glúten, o pão sem glúten, a massa sem glúten, o wrap sem... Elas não mudam o hábito alimentar, a raiz do hábito alimentar. Elas só trocam com glúten para sem glúten. Eu continuei com as minhas farinhas brancas, eu continuei gerando inflamação. Ok, menos.
mas eu continuo no processo. Eu não modifiquei meu hábito. Eu não estou limpando o meu organismo, tá? Então eu tirei apenas um item, glúten, mas eu não tirei o resto da química. Nada é proibido, absolutamente nada. Eu quero dizer para vocês que a gente tem que reduzir produtos de prateleira e aumentar o consumo de comida. As pessoas têm um preconceito muito grande em jantar. Então arroz e feijão engordam. O sanduíche não. Então é uma ideia um pouco equivocada. Primeira coisa, depois que eu fiz esse processo de limpeza, que eu tive esses pequenos cuidados, eu consigo ter a segurança de suplementar o meu paciente e ter o resultado esperado, ou chegar o mais próximo possível do resultado esperado, porque aquele corpo, aquele intestino está apto a receber aquele nutriente. E a base é colocar comida, o nutriente vem da comida, e esse intestino tem que estar apto a receber esta comida para todas as funções que a gente quer. Então, passo número 1, limpar, desinflamar, e aí, nisso, a gente começa com os complementos. Ah, Simone, não tem complementos que otimizem isso? Sim, usamos. Mas antes você tem que entender que a base tem que ser modificada. Senão muitas vezes a gente acaba chovendo no molhado, tá? Mas sim, usamos complementos desde o início, às vezes, para otimizar, para dar um up nessa resposta. Otimização, às vezes, a pessoa está tão deprimida, ela está tão sem estímulo, ela está com tantas dores, que eu preciso resolver aquilo um pouco mais rápido para que ela consiga aí fazer o seu exercício, etc. Então a gente vai começar no próximo vídeo, né, a falar sobre esses soldadinhos, que são as vitaminas e os minerais. Então até o próximo vídeo, até breve.